gente já vai para o Fortaleza, que perdeu mais uma, Thiago Minhoca. O Fortaleza agora nem gol tá fazendo, né? Antes só perdia, agora perde e nem gol faz. 1-0 pro Mirassol, né? Eu vi os 30 primeiros minutos desse jogo. Thiago Minhoca, fiquei com uma raiva do Fortaleza. Primeiro que toma um gol, tem a sorte de ser anulado. Bem anulado, mas enfim, só foi ali por pouco, né? Aí você, não, pô, o time tomou o gol, vai se ligar, né? Vai entrar no jogo, né? Tomou um gol ali, anulou, agora os caras vão entrar no jogo. Aí o Mirassol faz um gol ali com uma facilidade, né? O Edson, parecia futsal o gol do Mirassol, uma coisa assombrosa, né? De ruim a defesa do Fortaleza, 1-0. E aí, não, a sorte está com o Fortaleza, pênalti logo depois, vamos empatar, né? E entrar no jogo. Fortaleza perde o pênalti. Aí eu mudei para Botafogo e Tombense e não vi mais o que aconteceu. Mas pelo placar final, não aconteceu muita coisa diferente não, Thiago Minhoca. Fortaleza 0, Mirassol 1, né? Grande sensação do Campeonato Brasileiro aí o Mirassol de Rafael Guanais. Já vi muito, viu? Em Série C, treinou, subiu com o Operário e com a Tombense. Grande Rafael Guanais. E agora no Mirassol fazendo um grande trabalho. E aí, tem saída, Thiago Minhoca, esse Fortaleza? Que agora aparentemente só piora, né? Porque a gente falava aqui do início do Renato Paiva, que a gente enxergava algumas evoluções em alguns setores, mas agora parece que a coisa degringolou de vez. É isso, Fábio. Boa noite, né? Boa noite para quem está acompanhando. Para mim, o Fortaleza foi rebaixado hoje. Assim, eu digo até categoricamente, não tenho por hábito afirmar assim com tanta antecedência, né, as situações, mas eu estou falando muito baseado no que eu estou tirando de dentro de campo mesmo. O Fortaleza podia ter vencido hoje, certo? Só para deixar claro. O roteiro hoje foi de rebaixado, né? Mas eu acho que não é o roteiro de hoje. É o roteiro da temporada, Fábio. É a temporada por completo. Quando eu estou cravando aqui agora o Fortaleza está rebaixado, é porque não há indício de nada. Melhoria de nada. A defesa, como você descreveu, é um jogador dentro da área. E ele passa por 4 atletas do Fortaleza. E não é que foi aquela jogada, sabe assim, pô, cara, que drible. Qual foi o drible bem feito do Edson Carioca, assim, sabe, para fazer o gol, assim? Não, foi só o Pablo Roberto não evitou. O Sacha, o melhor marcador do Fortaleza, também não evitou. O Mancha também não fez nada. E ainda para completar, o Ávila deu um carrinho ali no vento também. Sabe por quê? E ainda saiu o gol, né? Você lembrou muito bem aí que o lance antes é um lance que a facilidade lá que o Lucas Ramon, sabe? Uma falta onde todo mundo para, o Lucas Ramon domina, faz o gol. Por sorte, Fortaleza, de fato, o jogador estava impedido. Muito embora essas linhas sempre dão uma interpretação, mas eu já tinha ficado com a sensação ali no primeiro replay que ele estava mais adiantado. Então, quando eu falo já dessa questão que o Fortaleza, ao meu ver, assim, já está rebaixado, porque não tem nada nesse momento. Nada. O Fortaleza é a pior equipe hoje, das 20 da Série A. É a pior equipe. Ah, Mioca, então a gente tem o Juventude, tem o Sport. Estão jogando melhor, pô. Estão jogando melhor. Ninguém consegue ser mais grotesco dentro de campo do que o Fortaleza. Ninguém consegue. Até qualquer time. Eu sempre escuto um relato assim, sabe, Fábio? Quando o Fortaleza vai jogar, antes do jogo, na rádio, e às vezes até aqui, quando você me fala, o Celso também, às vezes apresentando, pô, mas vai pegar o time tal que tá vindo de uma fase. E o Fortaleza tá vindo de qual fase, velho? O Fortaleza tem a temporada inteira. Todo mundo olha pro Fortaleza, caramba, cara, que bom que vão pegar o Fortaleza. Por quê? Porque não ganha de ninguém. Aliás, perde para todo mundo. O Vélez estava mal. Que bom pro Vélez aí. Chegou nas quartas de final, vai ter uma chance de jogar umas quartas de final de Libertadores. O Retrô foi rebaixado hoje. O Fortaleza foi eliminado pelo Retrô dentro de casa. Dentro de casa, sabe? Tendo um milagre de ter empatado o primeiro jogo, jogando na Arena Pernambuco. Sabe? Um jogo que era para ter perdido. E aí você vai elencando a maneira que os classificou na Copa do Nordeste, a maneira. Você vai juntando tudo assim. Não tem mais nada, não sobrou mais nada, Fábio, agora nesse momento. O que é que a única coisa que tem, que foi uma coisa que eu estava acompanhando na coletiva de Paiva, né? Agora do pós-jogo, ele falou assim: temos tempo. Que isso, tem muito tempo. Não tem futebol, velho. Tem futebol. Ah, são jogos que a gente já consegue apresentar ali uma qualidade e tudo mais. Consegue, mas todo o erro do Fortaleza é capital. Todo erro é capital, cara. É sério mesmo, assim. Qual é o time que tomou um gol desse?
que o Mirassol fez hoje. Eu não vejo o Juventude tomar um gol desse. O Sport tomar um gol desse. O Vasco, sabe? O Santos que tomou de 6 naquele dia. Não, o Santos não tomou um gol como esse. Como o Mirassol fez. Não tomou. Eu ouso dizer que até equipes da Série B e Série C não tomam um gol assim. E o Fortaleza tomou um gol hoje do Mirassol. Um cara recebendo dentro da área. E 4 jogadores não conseguiram cortar. Qual é o time? E aí até para pegar esse lance lá, específico que você fala do pênalti. Esse lance é tão bizarro, Fábio, que o pênalti em si nem me incomodou tanto. Sabe o que, é que me incomodou nessa jogada do pênalti? Quando o Alanzinho sofre a penalidade, o juiz deixou a jogada seguir, porque só lembrando, né? Porque o pessoal costuma falar, pênalti não tem vantagem. Tem vantagem sim. Se o Mancuso faz o gol, nem o pênalti precisa ter sido batido. E o Mancuso perde uma chance sem um goleiro, pô. Sem um goleiro. E na hora que ele vem na coletiva pós-jogo, ele não consegue encontrar palavras para explicar aquela situação. A primeira coisa, Mancuso, como é que tu perde um gol como aquele, pô? Como é que tu tá entregando a bola que tu tá jogando nesse momento? Sabe assim? Então não é questão de entrega, raça, que é as coisas habituais, né? Que o torcedor fala. É uma concentração, pô. Sabe como é que ninguém consegue cortar uma bola? E o jogador está entrando dentro da área. Ninguém consegue evitar desse jogador fazer o gol. Como é que o time tá lá, o gol aberto, e o cara me acerta o travessão, pô? Como é que você não sabe chutar num gol aberto? E aí na penalidade, além do Barreiro perder a penalidade, vem um rebote, esse rebote para fazer o gol de empate, ele perde de novo, e no segundo rebote ele ainda toca com a mão, assim, sabe? Só para completar. Então uma quantidade de coisa grotesca dentro de campo, que por mais que é a fala de Paiva, que assim, até em certa parte tem sua razão. Ah, o time demonstra que pode. Claro que demonstra, pô. Mas na hora que a bola chega, eu vou pegar um lance específico que aconteceu no primeiro tempo. Uma bola na direita que o Prior solta no Barreiro. O Barreiro, ao dominar, ele já não gira batendo. Ele demora. Eu tô falando de um jogador que chegou agora, que eu acho que até poderia ser útil. E aí, assim, para não ser aquela coisa, tipo assim, sabe o Kaiser, que tava com Fortaleza, jogando nada? Aí, pô, se o Kaiser tivesse aqui, talvez tivesse feito o que tá fazendo no Vitória. Eu não sei. O ambiente é tão contaminado de tal maneira que mesma coisa do Vojvoda, né? Vai que ele vai bem no Santos agora, aí vão, pô, não era pra ter tirado o cara, tá vendo ele no Santos, ó. E sinceramente, porque, Fábio, não é que o Fortaleza tá no patamar do Santos e do Vasco, ou do Grêmio, por exemplo. O Grêmio ontem terminou o jogo vaiado contra o Ceará. O Grêmio teve protesto, teve a torcida brigando. O Vasco a mesma coisa, o Santos a mesma coisa. O Juventude, enfim, também passando por dificuldades. Mas ninguém consegue ser pior do que o Fortaleza nesse momento. Ninguém consegue ser pior que o Fortaleza nesse momento, gente. Não tem como você analisar uma perspectiva de algo. O Juventude, até um tempo atrás, era um time muito horrível, né, com Tencate. Chega Carpini. Pô, eu acho que até o Juventude vai ser rebaixado. Mas tem algo ali, pô. Tem um passo. A equipe está com 19 pontos nesse momento, o Juventude, sabe? Eles estão frustrados porque perderam o Botafogo, principalmente porque a rodada toda, até agora, Vitória e Sport, né, que estão um pouco mais felizes com a rodada, mas vão pegar os jogos mais difíceis. Então, todo mundo desperdiçou. O Grêmio não ganhou dentro de casa, o Vasco perdeu, o Santos perdeu, o Juventude perdeu e o Fortaleza perdeu. Só que o Fortaleza perdeu, na teoria, o jogo mais acessível para ele. Mais acessível para ele. O Vasco tomou de 3-1, podendo ter tomado 4, porque tomou até o quarto gol e o gol foi anulado. Ele está falando do Vasco. Se o Fortaleza estivesse no patamar do Vasco, que é tá jogando mal, mas aí, velho, consegue uma goleada, consegue, não é nem uma goleada, vai, consegue uma vitória, porque acabou sendo goleada na semana passada. Eu acho que até foi, não disse o que foi o jogo, mas acabou sendo 6-0, que também até certa parte diz. Mas o Fortaleza não tem isso. Logo na sequência, o Vasco perde para a Juventude e perde dentro de casa para o Corinthians. O Corinthians está muito mal. Ou seja, o Vasco está bem? O Vasco não está nada bem. Mas quando eu comparo com o Fortaleza, ele está melhor que o Fortaleza, pô. Fortaleza não tem nada. Você estava lembrando aí, os 4 primeiros jogos de Paiva, a gente tinha assim, uma noção de uma qualidade de um time que eu acho que estava coerente, o que o Paiva falava, e a maneira de jogar. Só que aí começou a afetar, principalmente depois da goleada contra o Botafogo, a situação a se perder por completo. É um time que toma a decisão errada, jogadores que cometem falhas, insistências de alguns momentos assim que Paiva também comete falhas. Só que não tem mais espaço para isso. Só sobrou o jogo agora conta de luz para Fortaleza. Conta de luz onde você não pode nem atrasar. E ele vai atrasar. O Fortaleza vai. Porque o Fortaleza não consegue ganhar de time fraco. Porque o Fortaleza é a equipe mais fraca do campeonato hoje. Eu cheguei a falar isso
há 2 semanas atrás, né? Que eu vi o Fortaleza como a terceira pior equipe do campeonato. Passou-se 2 semanas e para mim hoje o Fortaleza é a pior equipe do campeonato. Hoje eu vejo Juventude Fortaleza lá em Caxias, o Juventude é favorito. Fortaleza e Sport na Arena Castelão, um jogo igual e tal, mas acho que o Sport está jogando melhor. Sabe? Fortaleza vai pegar o Vitória quando voltar da data FIFA. Não consigo olhar o Fortaleza tão superior. Porque, e aí, até para voltar de novo até para o jogo de hoje. Eu achei que o Mirassol jogou muito mal hoje, Fábio. Muito mal o jogo do Mirassol. Do que eu tenho visto o Mirassol jogar, sabe? Muito mal, assim, sabe? A defesa fraca pra caramba. O Fortaleza chegava pelas pontas com o Prior, com o Mancuso, pela esquerda com o Pacheco. Tinha jogadas, mas o Fortaleza não aproveitava. Não, é muita escolha errada, sabe? E toda vez que eu percebia isso, juntando com várias coisas, preparo físico do time muito mal, dava para ver o Pablo Roberto que chegou agora, sabe? Com 30 minutos do primeiro tempo, o cara esgotou. O próprio Paiva falou sobre isso, né? Que a escolha dele é porque ele é um volante que chega mais à frente. E de fato, né? Ele tem muita qualidade para isso. Mas ele não estava com o preparo físico ideal. Esse é um problema seríssimo que o Fortaleza tem. O Matheus Pereira, que terminou o jogo, totalmente esgotado. Mas é curioso, o Matheus Pereira, assim, cara, eu falei, cara, qualquer disputa que ele for ter agora, ele não vai ganhar. Mas quando o Fortaleza tinha a bola, ele foi lá, encontrou um passe para o Marinho e tal. Então, assim, uma série, o Ávila errando e tal. Então, é uma série de problemas que é aquela coisa assim, nesse exato momento, o painel do avião Fortaleza tá tudo vermelho, assim, ó. Ei, estamos... Não é que estamos caindo, não, assim, tá caindo de bico, sabe, assim, é caindo de maneira perpendicular mesmo, assim, sabe? Não tem como você arremeter mais esse voo, não tem como. Eu não consigo mais ver indício nenhum que o Fortaleza pode mudar, indício nenhum, sabe? Teria que ter toda uma composição de situações que aí você pode falar, pô, mas o Moisés está voltando, o Pochettino voltou agora, tá chegando agora o Guzman aí que Fortaleza... Eu fico olhando assim, cara, o Fortaleza está gastando dinheiro agora nesse momento, sabe? Vai trazer o Guzman, aí começa a falar, demitir Paiva, Ramon Dias caiu lá no Olímpia, traz o Ramon Dias. Eu falei, pra quê, cara? Não tem futebol, não tem nada. Porque a gente, hoje, e aí, até para encerrar essa primeira parte, Fábio, quando tem um pênalti desperdiçado, o narrador lá da gente, o Alessandro Oliveira, aliás, ótimo narrador, ele até fala com o repórter lá, né, com o setorista, o Miguel Júnior, falando assim, mas que fase, hein, do Fortaleza? E aí o Miguel, não sei o quê, a fase é péssima e tal. E aí eu falei assim, eu queria muito que eu usasse essa palavra fase, mas não é fase, pô. Isso não é fase. Fase tem a ver com ciclos. A gente tá falando da temporada inteira. Em que momento Fortaleza esteve bem nessa temporada? Porque ali, aquela goleada sobre o Juventude, a vitória sobre o Colo-Colo, aquilo ali não é virada de chave, aquilo ali não é... mostrou... Não, aquilo ali é o atípico. É tal a vitória do Vasco 6-0 sobre o Santos. O Vasco não é aquilo. O Vasco não é aquilo. E o Fortaleza, na temporada inteira, não é uma equipe que vence, é uma equipe que perde 21 derrotas no ano, pô. 21 derrotas no ano. Então não é fase, isso não é fase. É o Fortaleza 2025. É uma equipe muito, muito, muito despreparada para jogar uma partida de futebol. E eu falo isso, como eu já ressaltei algumas vezes, com jogadores de qualidade. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu estava citando o caso do Kaiser. O Kaiser é um jogador bom? Não é bom, pô. O Kaiser é um jogador esforçado. Só que para o contexto correto, ele pode entregar. Eu tenho certeza que boa parte desses jogadores que hoje estão no Fortaleza entregariam em outros cenários. No Fortaleza atual, onde está caótico, onde não parece, ninguém consegue acertar, mentalmente está tudo estraçalhado no Fortaleza, seja do senhor Marcelo Paes, até o jogador que acabou de chegar agora, né? Pablo Roberto, Pierre, o Guzman que estão chegando aí, e pode vir mais zagueiro e tudo mais. Não tem, tá tudo afetado, sabe? Chega um jogador, se lesiona, chega um jogador, já não consegue apresentar nada de futebol, sabe? É um problema em cima de problema. Então, infelizmente, eu falo isso até com uma maneira bem antecipada, né? O Fortaleza tendo disputado apenas 20 jogos nessa Série A, eu acho que hoje foi realmente de arrasto, né? Como a turma costuma falar. Não vejo mesmo perspectiva nenhuma do Fortaleza ter uma recuperação. Nenhuma. Não tem nada. O Fortaleza pode até conseguir vencer alguma partida, mas não é mais uma vitória que vai mudar. Hoje, por exemplo, só para ter uma noção, se o Fortaleza ganha hoje, o Fortaleza ainda era 19º lugar. Mas com 18 pontos, a 1 ponto da turma que perdeu hoje. Nesse exato momento, o Fortaleza tem que
torcer de novo por uma rodada perfeita, como está sendo essa, Fábio, e ele vencer. Porque hoje na transmissão eu falei isso. Os jogos, mas do que é que importa a rodada ajudar? Assim, o Fortaleza podia ser rebaixado, mas ganhando o jogo, sabe? Conseguindo jogar bem. Mas não tem isso. O Fortaleza vai ser rebaixado, na minha avaliação, e merecidamente. Eu falo isso até antes mesmo de começar o Brasileiro, que o futebol já de antes não era suficiente, e só se perdura. E agora, pelo menos, vai diminuir esse prazo, né? Porque antes seria até 28 de dezembro, agora vai ser até 7 de dezembro, já que a CBF antecipou aí o término da Série A. Muito bem, Thiago Minhoca. Muita gente aqui falando para trocar de treinador, viu? Você Eu vi. trocaria ou não adianta mais? Eu vi algumas pessoas já falando sobre essa situação, vi até alguns nomes, tipo, o Ramon Dias caiu, né, como estava citando lá, caiu do Olímpia, atrás do Ramon Dias, que já escapou o Vasco, escapou o Corinthians. Eu acho que vai além disso, é um fator que junta tudo, técnico, tático, físico. Hoje o Fortaleza tem muitos problemas. Acho até que Paiva está fazendo leituras coerentes, certo? Coerentes, quando eu digo isso, não é durante o jogo, não, porque para mim ele segue como um treinador bem ruim em termos de leitura. Por exemplo, hoje ele fez uma troca de colocar o Everson pelo Pacheco sem motivo nenhum e o Everson piorou do lado esquerdo. O Pacheco não estava jogando mal, talvez ele quisesse um lateral que tivesse uma estatura melhor e apoiasse, mas bem pior do que o Pacheco, não precisaria ter gastado essa substituição. E aí, dito isso, o treinador que chegar, independentemente vamos pegar assim tipo assim, ó, convence o Guanais, tu já escapou aí o Mirassol, tá resolvido, não quer vir logo para cá não, até porque se por acaso der errado, o nosso projeto Série B aqui já vai ser com você no comando. Por exemplo, um exemplo aqui, pro mais absurdo de todos, traz o Luiz Henrique do PSG. O treinador que chegar hoje, ele vai ficar assustado com o Fortaleza. O que parte da torcida precisa entender o problema do Fortaleza já não é mais técnico. Já não é assim, é psicológico, é físico. Dá para ver dentro de campo, cara. É muito nítido isso. Sabe, os jogadores não conseguem mais. E não é, cara, não, assim, vou até ressaltar. Não é sacanagem, não vou dizer de todo o elenco, mas tem muito jogador se entregando dentro de campo, cara. Tem muito jogador. Cara, o que o Prior corre, o que o Sacha corre. Mas daí o Sacha não conseguiu evitar, pô, de um cara entrar dentro da área hoje, sabe? O Alanzinho hoje correu pra caramba, cara, se esforçou pra caramba. Hoje não é mais esforço, é físico, é psicológico. Tá lá, o Alanzinho pegou uma bola, perdeu uma bola, quase gerou o segundo gol do Mirassol no segundo tempo. Então é isso, é um time em colapso, em colapso. Como é que você vai deixar, e aí é aquela situação, como é que você vai deixar uma pessoa comandar uma situação que é tão importante, sei lá, uma função tão importante, sei lá, no seu negócio, se o cara psicologicamente está mal, se o cara fisicamente, o cara não está descansando direito, o cara não está se alimentando, vai dar problema. E o Fortaleza hoje é um time doente. Um time doente. A melhor alternativa para Fortaleza seria ter uma pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que eu acho que esse time do Fortaleza para fazer essa escolha foi primordial. Porque quando volta, olha que coisa, quando volta da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Fortaleza ainda tinha que lidar com uma situação. Não, o Vojvoda vai resolver essa situação. Aí o Vojvoda não resolve, demite o Vojvoda. E aí, todos aqueles jogadores que não estavam rendendo, agora vamos começar a liberar. Libera o Caleb, libera o Davi Luiz, libera o Paul Fernandes, libera. E aí, aquela ideia de um mês era para ser um mês de preparação. Porque na hora que Paiva chega e diz assim, olha, os caras não estão bem não, fisicamente. Teve alguma coisa errada antes. Pois é, nesse um mês que ficou, uma preparação poderia ter mudado ali a situação. Mas hoje, fisicamente, e aí junta tudo, tecnicamente, né, em termos de psicológico e tal, são muitas expulsões, são muitos pênaltis cometidos. Então, assim, é uma série de problemas que eu não acho mais que é um treinador, assim. Vai ser um contexto quase que... Sabe aquela coisa, tipo, entra o Guzman joga pra caramba. Volta o Moisés começa a jogar pra caramba. E quem tá acreditando nisso, eu não quero nem tirar essa possibilidade que você tá pensando, sabe? Não, quando o Moisés... Cara, o Moisés não joga há muito tempo. Como é que o Moisés vai chegar voando, pô? O Guzman também não joga há muito tempo. Como é que ele vai chegar voando, sabe? Cara, é muito problema. É muito problema. Por isso que eu acho que vai além do técnico. E agora é uma situação onde Fortaleza, na minha avaliação,
tem que pensar em reduzir custo. Reduzir custo. Paiva, por exemplo, saindo nesse exato momento, é mais custo. Seja porque vai ter que continuar pagando ele, seja porque vai ter que pagar o próximo, entendeu? Aí vai contratar Ramon Dias, pô. Ramon Dias, você tendo 20 jogos e 15 pontos, a culpa já nem era de Paiva, né? Em boa parte do problema da temporada. E não vai ser do próximo também, não, Mas pô. matematicamente, Minhoca, dá, assim, não Dá é? não, pô. São Dá 4 não, pô. pontos. Não dá, Fábio. Fábio, não tem futebol. Porque você tá Não, falando de claro, algo. assim, obviamente é mudar na expectativa das coisas melhorarem, obviamente, né? Não, mas aí é que tá, não tem. Porque aí é que tá. Vamos lá, a gente tá falando assim: o Fortaleza teve ao longo da temporada isso aqui, e Mas se o chegou. Juventude, Minhoca, consegue melhorar, o Fortaleza não consegue melhorar? Mas o Juventude vai cair, é isso que eu tô dizendo. O Juventude vai cair. O Juventude não vai escapar. Eu já tô até cravando aqui. Juventude, Fortaleza, Sport já estão rebaixados na minha avaliação. E olha que o Juventude com um elenco mais modesto. Então, eu não acho que o Fortaleza vai conseguir livrar dessa situação. Ele pode ter uma pequena melhoria, mas não o suficiente. Olha para ter noção, se o Fortaleza ganhar os próximos 2 jogos, ele vai a 21 pontos. Em 22 jogos. Se o Fortaleza for 100% contra Inter e Vitória, o Fortaleza ainda vai ter mais jogos do que ponto, pô. Mais jogos do que ponto. Aí você pode falar, os outros também estão mal. Eu sei, mas os outros basta uma vitória, cara. Basta o Vasco vencer uma partida. Basta o Corinthians, o Grêmio e o Santos. Porque essas equipes estão mal, o Fortaleza está pior que isso. Sabe assim? Ninguém consegue hoje, nesse exato momento, Fábio, nesse exato momento, ninguém tem um combo mais fechado do que um rebaixamento. E eu diria mais do que o esporte, nesse momento. O esporte, nesse exato momento, Não, ele aí possivelmente ele você vai perder exagerou um amanhã. pouco. Não, possivelmente ele vai perder amanhã. E ele, é porque assim, ele já está mais acostumado há mais tempo. Mas ele olha para esse momento e fala, cara, a gente consegue pelo menos incomodar. E é isso, hoje o esporte consegue incomodar mais que o Fortaleza. Eu não tenho dúvida. Não, Hoje, sim. dentro de campo, eu não tenho dúvida que o esporte incomoda mais. Dificulta muito mais. É só olhar o número de gols sofridos, sabe? O que o esporte modificou em termos nos últimos jogos. Mas vai ser rebaixado também. Agora, o Fortaleza, nesse exato momento, ele não tem nada. Nada, não tem nada, não tem nada. Ele tem só um prazo. É o que você estava falando. Ah, em termos de pontuação, e tem aí, pô, tem 18 jogos ainda a disputar. Aí, a única coisa que o Fortaleza tem é um prazo. Ei, tem 18 jogos aí, viu? 18 jogos pra quê, cara? Acho muito cedo, viu, Minhoca, para jogar a toalha. Eu sei que o time não dá nenhuma amostras Cara, que pode se salvar, mas eu acho que 18 jogos são muitos jogos. Eu acho que não, são muitos dá jogos, para dar mas uma carta da final, assim, é aquilo. Ou você aceita que não tem como evoluir e mantém o Paiva, né, até para não ter custo e se vai eu com tivesse ele, falando do ou você dá Santos, uma carta da final com um pensamento, pô, eu ainda acho que dá para se escapar e é mais caro cair do que investir agora e sabe eventualmente o se que, que vai salvar. acontecer? É uma escolha difícil, como já Sabe o que, que vai diria acontecer? o famoso jornal brasileiro. Se tiver uma troca de treinador. Aí o novo treinador vai dizer assim: ih, rapaz, afastaram o Davidson, Zé Wellison, Martinez. Não, me traz esses jogadores aí, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Não há tempo, não há tempo, cara. Não há tempo. A preparação física tá péssima, psicologicamente o time tá ruim. As escolhas que tem que ser tomado por alguém. E aí, quando você trocar o treinador, o próximo treinador vai precisar levar tempo para analisar, para perceber, para dizer assim, ei, não dá mais para o Mancuso jogar de lateral direito. Porque nesse dado momento o Mancuso não era mais para ser um lateral direito, sabe? Não dá para o Diogo Barbosa ficar no elenco mais. Aí o próximo treinador vai levar um mês para talvez, porque a janela vai estar fechando agora. E já era, velho. Já passou o tempo. Como passou o tempo de negociar os Zé passou o tempo de ter tirado os jogadores muito antes. É por isso que eu estou dizendo, a única coisa que o Fortaleza tem nesse momento é um tempo. Um tempo para quê? Até agora para nada. Porque não tem nada, pô. Não tem nada. Se tivesse algo. Eu juro para você, se o Fortaleza tivesse alguma coisa hoje, qualquer indício que tivesse, eu estaria dizendo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Hoje eu falo com essas palavras, que não é meu habitual falar. O Fortaleza está rebaixado, porque o Fortaleza não tem nada hoje. Ah, não, tem aí uma defesa que está estabelecida, está conseguindo melhorar, tem um ataque. São 4 jogos sem marcar nos últimos 5. Sabe assim, é um blackout completo. Por isso que eu estou dizendo, é o painel do avião com todas as luzes vermelhas acesas.
E o que é que tem? Sabe assim, o piloto nesse momento não tem muito o que fazer, pô. A não ser que tenha paraquedas para avião. Eu nunca. Pelo menos para avião grande, né? Assim. Então, nesse sentido, eu não consigo enxergar nada. É sério. Assim, eu não tô aqui. Assim, posso até depois queimar minha língua, mas assim, cara, tá muito nítido. Aquilo que eu falo. Lembra que eu falei aqui no começo, antes de começar o campeonato? Eu Eu acho falei, que com Paiva cai, assim. Eu acho que ou você não, eu dá a acho que cai carta da com. final Para mim, cai com e qualquer um. pode cair do mesmo jeito, Não cai com ou qualquer você um. aceita que cai. Para mim, eu acho que cai com qualquer um. Porque a minha fala, antes de começar a Série A, que alguns torcedores de Fortaleza acharam que eu estava exagerando, que eu estava desmerecendo, que eu falei, o Fortaleza é uma equipe do Z4, a sorte dele é que não começou o campeonato. O Fortaleza está rebaixado para a Série B, a sorte dele é que o campeonato ainda não terminou. Pronto, eu estou falando exatamente isso. Fortaleza está rebaixado para a Série B de 2026 e a sorte dele é porque só vai terminar no dia 7 de dezembro. Ele só vai receber esse recado, Fábio, eu estou dizendo agora, ele só vai receber esse recado lá para o final do campeonato, não sei nem se na última rodada, mas talvez até antes. Mas o Fortaleza está rebaixado. Fortaleza está rebaixado. Não tem nada. E eu estou falando do que eu observo de futebol há muito tempo. Eu já vi Prepara a vários. thumb aí, viu, Gabriel Costa? Não, Aspas de Thiago beleza. Se Minhoca. virar corte, tudo bem. Mas não tem. Cara, do que eu acompanho futebol, é muito grave. É porque, assim, eu acho que a gente tem que também separar, que é o seguinte. Esse Fortaleza, nos últimos anos, se tornou, e de fato é, a melhor equipe do Nordeste, assim, em termos contínuos, né? O que o Fortaleza fez nos últimos anos. Só que nesse momento não tem nada. Não tem departamento de futebol que funcione. Não tem nada, não tem nada. Porque se tivesse alguma coisa mudando, alguma coisa assim, um indício, uma situação, sabe assim, você colocou a semente, regou, ei, começou a nascer a planta ali, pô. Não tem nem a semente lá dentro, não tem nada nesse exato momento. Então, quando o Paiva hoje, por exemplo, em vários momentos, dizendo, eu acredito, e ele falou assim, quando eu parar de acreditar, eu mesmo peço para sair. Ele falou, seria até bom isso, sabe? Na hora que Paiva diz assim, eu desisto, é bom, porque não precisa nem pagar. Se ele, obviamente, quando ele falar que quer sair, é porque ele não vai querer receber o contrato dele completo. É bom, já tenta reduzir custos. Não tem nada hoje. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Volto a falar. O que o Fortaleza tem é um tempo limite até dezembro. É o tempo. E o tempo você não controla. O tempo é só. É isso. É esperar. Ó, pode ser que você não morra hoje, mas é terminal, tá? É aquela coisa. O seu caso é terminal. Não há reversão dessa situação. Pelo menos é a leitura que eu faço. Enfim, posso virar corte, mas nesse cenário, de todos os cenários que eu acompanho futebol, e já tem mais de 30 anos que eu acompanho futebol assim, de maneira mais. Esse é o clássico, clássico, clássico. Time rebaixado, pode ser com um treinador, pode ser com um novo treinador. O Fortaleza, na minha avaliação, tem esse diagnóstico que eu estou fazendo. O pior pro Fortaleza é que não tem muita opção de técnico, né? Porque assim, hoje surgiu o Ramon Dias, mas eu acho difícil ele aceitar o Fortaleza, Fraco. tá? Até Eu acho porque muito fraco. assim, Grêmio e Inter, daqui a pouco estão na cara que vão demitir aí o Mano Menezes e o Roger Machado. Eu acho que a escolha óbvia, até por ser argentino, né, e tal, conhecer o futebol brasileiro, seria o Ramon Dias. Então eu até acho que é mais fácil ele esperar um time que esteja numa situação melhor, né, Quiser. do que o Fortaleza, assim. Mas se ele aceitasse Fortaleza, eu, assim, daria uma Não, carta da final, assim. se o Fortaleza quiser gastar dinheiro com mais um treinador, É, com um contrato longo, gaste. Só estou dizendo que vai ser dinheiro à toa. Eu acho que Fortaleza não consegue mais resolver essa situação com treinador nenhum. Hoje não é nenhum treinador. Eu peguei até do Luiz Henrique do PSG para o Rafael Guanais, que eu considero um bom treinador, viu? O Guanais, eu acho que se for imaginar, digamos, o que o esporte está fazendo, né? O esporte já trouxe Daniel Paulista, claro que o Daniel Paulista tem uma relação mais forte com o esporte, por ter sido ex-jogador do clube, também treinador. Já pensar nisso, nessa condição que o esporte fez, é que, tipo, olha, traz um treinador e esse treinador não tem responsabilidade nenhuma de manter a equipe. Se ele conseguir manter a equipe, mérito para ele, bota uma bonificação absurda para ele, né? Porque conseguiu fazer o milagre. Mas já pensa o projeto Série B como o esporte está fazendo com o Daniel Paulista. E eu acho que o Rafael Guanais seria um nome interessante. Mas não sei se também se aceitaria, até porque está fazendo uma não, excelente agora campanha. não, assim, acho que... Não, eu só estou dizendo assim, eu acho que ele é um treinador mais coerente, que aí você começa a trabalhar. Porque eu até acho que Paiva está fazendo a coisa certa. Começar a tirar alguns atletas, pode ser que alguns outros saiam também. Você concordou com os afastamentos aí do Davidson, do Martinez?
Como é? Você concordou com esses afastamentos? Sim, sim. Dá para entender o porquê. O Fortaleza não vai. Para quem vai trabalhar com 30 atletas, pô, 33 atletas? Não faz sentido. Você precisa de 11 ali, mais uns 4, 5, 6 para tentar ajudar. E ainda precisa de mais contratação, sabe? Precisa de mais zagueiro. Hoje só jogou os 2 zagueiros que tinham. No jogo passado também só tinha 2 zagueiros para jogar. O Kusevich está machucado. O Mancha ainda pode ser vendido, sabe? Então, assim, nesse exato momento, para mim, se eu fosse o Fortaleza, eu começaria a enxugar a situação. Tipo assim, ó, se colocar mais dinheiro em situação, vai começar a comprometer a Série B de 2026, eu acho. Porque eu acho que, de uma certa maneira, é muito complicado. É só olhar o que está acontecendo com o Atlético Paranaense aí, que tinha toda uma estrutura e tá, eu acho que o Atlético Paranaense já não sobe mais. E o Fortaleza tem que começar a dar uma pensada no próximo ano. Eu acho que, nesse exato momento, eu sei que o discurso interno tem que ser de confiar e tudo mais, torcedor que ainda quer confiar, mas eu estou falando muito pelo contexto de hoje, assim. Não tem. Porque aí é que tá, Fábio. A gente podia ver um indício. Vou pegar os 4 primeiros jogos de Paiva, sabe? Fortaleza podia ter ali mais 4 pontos, vai. Um empate contra o Grêmio, uma vitória sobre o. Ah, não, seria 2, com mais um 3. Teria 3 pontos. Fortaleza teria 18 pontos. Pô. Ainda está numa situação ruim, claro, uma situação um pouco melhor. Mas depois de fazer isso, para ter noção, depois que o Fortaleza torcer para uma rodada ser perfeita, ele ganhar e se aproximar, ele vai ter que ir ainda para outra rodada, que a rodada de novo seja perfeita para ele tentar sair. Então ele precisa, olha o contexto de Fortaleza, precisa de 2 combinações perfeitas das equipes perdendo juntas. Não é que é um Fortaleza é 19º, gente. Fortaleza tem que passar mais 3 equipes, Então para isso ele tem que torcer sempre para 3 equipes em 2 rodadas seguidas irem mal e ele vencer. Isso tem que acontecer 2 rodadas. Nesse exato momento, o Fortaleza já está na 22ª rodada, Fábio. Na O pior 22ª. não é essas equipes irem mal, né? O Fortaleza e bem, né? Acho que é mais difícil Não, é isso isso. do que É o que eu estou falando. Todo mundo enfrenta o Fortaleza. Tipo, que bom, vou fazer 3 pontos aqui, pô. E quem não sou. Acho que eu estava com você aqui. Falaram assim no jogo do Fluminense. O Fluminense nem jogou bem, mas ganhou. É isso. É. O Vélez nem jogou bem, mas ganhou. O Mirassol hoje jogou muito mal e ganhou. Qualquer argumento que você fale, sempre para o Fortaleza é o pior cenário possível. Por isso que eu estou dizendo, não há nenhum argumento, a não ser o que você trouxe. Tem tempo até lá. Tem tempo, tempo eu sei que tem. Mas não tem nada, não tem um indício de nada. É um deserto. Digamos que é um deserto sem nenhuma perspectiva. Muito bem, vamos para o campinho, vamos Vamos analisar embora. individualmente. Né? Enquanto isso, alguns comentários aqui. O Mambo fala que planejamento, hein? O China Leandro, ele pede o número da Mega Sena. Pô, mas é muito mais fácil acertar o Fortaleza rebaixado do que a Mega Sena. É porque é 1 em 52 milhões, né, pô? Esse é um em 7 times, Porque, né? Que estão brigando para cair. aliás, qualquer coisa, dá uma olhada aí nas odds do rebaixamento do Fortaleza, deve estar altíssimo assim para ser rebaixado. Altíssimo. Já estava, se não me engano, na casa de 65%. Sabe? Agora deve estar. Não sei se o FMG já atualizou os números, mas deve ser, assim. A gente está falando do penúltimo colocado. Pô. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que muita gente se ludibria ainda com Fortaleza por conta do Fortaleza dos últimos anos. Ou até mesmo por conta do elenco. O elenco de Fortaleza não é ruim. Mas o Mirassol, a questão não é mais elenco, cara. É bola, é futebol, é psicológico, é físico, sabe? Preparação física tá péssima, sabe? Tecnicamente o time também comete suas falhas. E é um festival, cara. Olha a quantidade de gols fáceis que os adversários fazem. É sério, assim, não é zoeira não. Mas um jogador comum hoje, assim, um jogador que acabou de subir no profissional, talvez ele consiga fazer gol no Fortaleza. Que é muito frágil, pô. Olha os gols contra o Vasco, os gols que o Fluminense fez, os gols que o Vélez fez, o gol hoje do Mirassol. É muito fácil. Eu não tenho dúvida que a defesa hoje mais fácil de você fazer um gol é o Fortaleza. Hoje da Série A, hoje é o Fortaleza. Qualquer jogador que entrar dentro da área, a jogada vai passar ali, fique ali, a bola vai sobrar para você. Só tenha competência de finalizar no gol. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Muito bem. Elton Leite. Um laranja para ele. Não acho que foi péssimo e tal. Não foi também culpado do lance do gol.
mas muito lento na reposição. Errou também uma bola também que ele chutou com os pés ali, que quase gerou também uma outra chance. Não está fazendo a diferença. O João Ricardo já voltou hoje, né? Pela primeira vez foi relacionado. Pode ser que trazendo o João Ricardo, que já teve um momento, apesar dessa temporada o João Ricardo estar bem abaixo, é um líder do elenco. Acho que ele pode assumir de novo a titularidade, mas mais por... Assim, sabe? Aquela coisa, não, vamos tentar outro aqui. O João Ricardo às vezes faz defesas espetaculares, né? O Elton Leite não está fazendo defesas. Até fez hoje uma, né? Ali para evitar um 2-0 que seria mais vexatório. Mas Elton Leite, uma partida ruim, na minha avaliação. O Elton Leite chutou é gol, né? Se a gente vê os jogos, Fortaleza nem leva tantas finalizações no gol, né? Assim, mas quando vai é Mas gol, né? todos os A goleiros maioria passam por... delas. Bom, dupla de zaga, tivemos Ávila e Mancha. Os dois vermelhos. Tanto o Aquele Ávila drible quanto o lá não Mancha. dá, né? Não, os dois, assim, o Mancha, da maneira como ele foi, o Mancha caiu muito de rendimento. Muito de rendimento. Ele realmente não tem apresentado mais um bom futebol. Passes errados também, muitas vezes. Alguns lances que ele poderia ter facilitado hoje. Teve uma jogada que ele estava... Claro, o jogador vinha na marcação dele. Ele perdeu o time do passe, perdeu o segundo time do passe e viu que na terceira não tinha como dar o passe, jogou a bola para a lateral. Então tá muito mal também o Mancha. O Ávila nem se fala. Passe errado em cima de passe errado. Ainda segue sendo aquele jogador muito voluntarioso, mas hoje estava jogando mais à direita, né? Não é bem a dele, joga mais pelo lado esquerdo. E errando muito passe. O carrinho que ele deu ali na jogada do gol é absurdo, assim. E ele tem esse costume. Eu gosto do futebol do Ávila, mas ele sempre é um zagueiro passivo a cometer um grande erro. Assim. Todo jogo ele comete, na minha avaliação, assim, um erro muito grave, nem sempre tem a consequência. Mas hoje, aquele carrinho que ele deu no ar ali foi totalmente sem sentido, né? Então, os dois zagueiros muito mal mesmo, assim. E os Vamos dos para laterais. laterais, né? O Mancuso, no primeiro tempo, algumas subidas ao ataque eu até achei interessante. Vai ficar com um razoável, vai. Acho que em alguns momentos ofensivos ele acabou ajudando. Defensivamente ainda tem os problemas, mas não é um jogador que eu gostaria, mas na verdade, calma, deixa eu trocar, porque eu acho que o que pesa contra o Mancuso, eu vou colocar um laranja, tá, pro Mancuso, porque a jogada da bola ali, cara, você perdeu o gol, sabe? Na hora que o Alanzinho sofre o pênalti, cara, chuta só no gol, pô. E o cara não conseguiu, o cara conseguiu acertar a trave. Isso aí eu acho muito grave, sabe? Muito grave um jogador não saber finalizar uma bola já praticamente na pequena área, sabe assim? E você acertar o travessão como o Mancuso acabou acertando. Eu tava esquecendo esse detalhe. Mas ele, enfim, participou de algumas jogadas, mas um lance como esse é para ser castigado. Pacheco foi, para mim, razoável. Aí sim, esse aí é amarelo. Vou colocar. Conseguiu dar um apoio, fez alguns cruzamentos ali, nada demais. Acho que não fez uma partida ruim. Não teve. Não consigo lembrar de um erro grave do Pacheco, não. Eu ainda o manteria como titular, ainda vejo como o lateral esquerdo mais regular. Mas também o apoio dele foi bem tímido. Ele não tem essa característica. Algumas jogadas até ele conseguiu, muitas vezes, participar bem, fazendo ali uma dupla até interessante com o Alanzinho na subida. Mas também nada positivo. Fica só esse meu termo aí para ele. Bom, meio de campo, Matheus Pereira voltando. Voltou bem? Aí, tecnicamente, ele é muito bom, né? Mas ele tem dificuldades, assim. Vai ficar também com o razoável, o Matheus Pereira. Teve alguns momentos interessantes. Ainda é o jogador mais lúcido, mas não tem hoje físico, né? Para atuar os 90 minutos. Acho que o Paiva correu sério risco ali. Ele estava muito desgastado no final do jogo. Aliás, não só no final do jogo, ele já estava ali por volta dos 25, dava para ver que ele estava bem cansado. E o Matheus Pereira tem que ser uma peça que tem que ser trocada sempre. Eu sei que pelo torcedor, até mesmo assim, se eu fosse analisar, para mim o Matheus Pereira ficava os 90 minutos, mas ele vai cair de rendimento. Então isso é um problema, porque hoje não teve uma consequência. Não teve um segundo gol do Mirassol. Se o Mirassol estivesse jogando bem hoje, ou se tivesse sido uma equipe mais qualificada, o Fortaleza teria tomado mais de um gol fácil. Ainda teve aquela chance lá que o Elton defendeu. Mas o Matheus Pereira, fisicamente, principalmente depois que o Paiva fez ali o tudo ou nada, né? Colocou até um time mais ofensivo. Ele estava muito desgastado e é porque realmente o Mirassol jogou mal. Sacha vai ganhar um vermelho também.
Para mim, ainda segue sendo o melhor jogador do Fortaleza na temporada. Mas hoje estava errando muito passe. O gol também está muito na conta do Sacha. Não dá para deixar o jogador entrar na área como entrou e ele não conseguir impedir ali o jogador de ainda, né, acreditar que era possível fazer o gol e como foi possível. Então o Sacha também muito mal. Acho que a troca dele foi realmente necessária. Enfim, daqui a pouco eu vou analisar as trocas de Paiva. E Pablo Roberto, que foi o jogador mais à frente, gostei do jogo dele, mas ele vai ganhar um laranja, porque fisicamente estava com problemas, teve alguns lances também que eu acho que ele poderia ter facilitado. Teve uma bola, por exemplo, que partiu o Alanzinho na esquerda assim com muita liberdade e ele não olhou. Ele olhou para o lado direito, acionou ali o Priol do lado direito, que estava com mais marcação. Acho que ele deu uma pecada nisso. Mas, assim, eu acho que essa questão física atrapalhou muito o jogo dele, sabe? É um jogador que, se tiver bem fisicamente, eu lembro dele jogando no Remo. Vi poucos jogos do Remo, mas os poucos jogos que eu vi, gostei muito do jogador. Mas hoje estava realmente abaixo e deu para ver claramente que o ponto de Fortaleza tinha dificuldades. O Pablo Roberto, assim, para resolver na Série A, viu? Ele jogou Série C já, acho que no Remo também. Sei não, viu? Eu acho que ele tem bons números, assim. Ele, não a última temporada, mas na penúltima temporada se destacou bem lá no Casa Pia, né, de Portugal e tal, com gols e assistências. Acho o nome bem interessante, assim, até pela idade também. Acho que até se o Fortaleza de fato cair, né, acho ele um excelente nome para a Série B. Assim. Honestamente, eu acho que né, eu vejo ele como um jogador com potencial de ajudar o Fortaleza, ainda para esse contexto aí mesmo que eu não acredito que vai escapar. Bom, o Prior. Priol também vai ganhar um razoável. Acho que errou também muitas jogadas, teve uns lançamentos bem nada a ver, assim, mas ele ainda consegue ser um alento hoje, ofensivamente no Fortaleza. Ele consegue ainda fazer umas jogadinhas e tal interessantes. Essa participação dele pelo lado direito com o Mancuso foi até interessante. Ele tentou uma finalização lá que não foi muito boa. Ele é um jovem atleta. Ele não devia estar tendo a responsabilidade de resolver essa situação. Com a volta do Pochettino, pode ser que agora o Pochettino assuma essa titularidade. Mas o Prior ainda consegue ser um jogador que colabora, pode ser que seja pensado aí para voltar a ser reserva. Eu acho que pelo menos o Fortaleza pode ganhar uma peça interessante vindo do banco, né? Acho que nesse ponto aí o Prior, até porque jogou mais aberto, né? Ele, para mim, ele rende mais até jogando mais centralizado, mas ajuda muito. Já o Alanzinho teve bons e maus momentos. Os maus momentos foram bem delicados do Alanzinho. Teve algumas jogadas ruins. Mas eu achei ele até é um razoável também, vai ficar um razoável também para ele. Ia ser um razoável mais para o Laranja, que teve uns erros também grosseiros do Alanzinho, mas ele vai ganhar esse razoável porque eu acho que foi um jogador que lutou, criou jogadas, sofreu a penalidade, né? Acho que ele teve ali alguns momentos que, por exemplo, às vezes o Breno Lopes não entrega. O Breno não volta para marcar como o Alanzinho estava voltando. O Alanzinho se mostrou um jogador mais voluntarioso nesse aspecto. Pelo menos nesse ponto o Alanzinho conseguiu ser mais interessante. Eu acho até que ele tinha grande potencial se por acaso o Fortaleza tivesse empatado, e eu acho que a depender do contexto tivesse virado a partida, o Alanzinho teria sido um dos principais jogadores no jogo de hoje. Assim, eu gostei do jogo dele. Barreiro não tem outra nota, tem que ser vermelho, porque além de... Ele tem até um bom índice de penalidades. Ele bateu 23 pênaltis, eu estava olhando lá no Transfer Market, ele converteu 20. Aí na 24ª, ele que é um ótimo cobrador de pênalti, ele bate muito mal. Sabe assim, o Walter não teve dificuldade. E ainda perdeu o rebote. E no segundo rebote ainda tocou com a mão. Ganhou alguns duelos, eu até gostei dele, do Barreiro, hoje, protegendo mais essa bola. Algo que o Lucero não consegue fazer. E às vezes o Davidson também tinha muita dificuldade. Então o Barreiro, se voltar a ter pelo menos assim um faro de gol, vai ajudar. Mas no momento... E eu vi o treinamento dele hoje, né? Aquele treinamento de aquecimento, onde basicamente o cara só ajeita para ele finalizar. Ele tá finalizando mal, assim. No treino, quando não tem marcação nem nada. Então tá também. Já chegou em uma fase, né? Já chegou no momento de futebol mais abaixo. Você vê esse meio pra frente aí do Fortaleza, Pablo Roberto, Alanzinho e Barreiro. Realmente, Thiago Mel, que eu tô quase concordando com você que pode trazer o Mas Guardiola, que não é, vai dar.
Eu Assim, falei, não que sejam o jogadores Luizãozinho. ruins, assim, mas não são jogadores para uma Série Não, A mas aí, mudarem alguma coisa em não, nenhum mas aí é time. que tá. Eu não vou por essa linha, não. Assim, com todo respeito ao que você mencionou. Eu acho que a questão já não é mais nome. Não é nome, não é nome. O Alan, por isso que eu tô dizendo, o Alanzinho hoje fez em campo o que o Breno Lopes não fez. Aí você pode dizer, pô, o Breno Lopes fez 2 gols aí. Pois é, o Davidson também fez, pô. E nem por isso o Davidson Então, tá pô, sendo. isso é o grave. Tipo, esses jogadores são Não é titulares porque o banco é pior. isso. Então, Mas é porque nesse momento você precisa pelo menos ser, como eu estava citando o caso do esporte. O esporte, quando você olha o elenco também do esporte, era o Derek, ou era o Pablo, ou era o Paciência, que era para ser o grande nome. Não era Derek para ser o nome desse momento. E Derek está entregando, entendeu? Nesse exato momento, acabou essa coisa de traz um grande nome, traz agora. O que foi o começo do Fortaleza? Traz Davi Luiz, traz Paul Fernandes, traz Diogo Barbosa, campeão, jogou seleção. E para quê, pô? Tem que ter jogador querendo, pô, sabe? Jogador que quer demonstrar. O Alanzinho quer, pô. O Bareiro, por exemplo, apesar de ter errado hoje, ele quis, mas cometeu um erro grave, né? Então, dito isso aí, eu acho que não vai muito pelos nomes, não, sabe? O Priol, por exemplo, o Mancha, por exemplo, até um tempo atrás, não eram os jogadores principais do elenco no começo do ano. Então, aí, entregando até mais do que alguns que tem mais nome. muito bem. Tem um banco aí, né? Marinho, Pochettino, Lucero, Pikachu, né? Jogadores que não conseguem ser titulares com esses outros jogadores em campo, realmente. E aí, alguém Vamos entrou lá. bem? Pochettino, eu acho que o Pochettino conseguiu ainda fazer algumas jogadas interessantes. Acho que ele precisava melhorar mais a bola parada dele. Eu tinha, aliás, as 2 vitórias do Fortaleza, né, tirando aquela primeira contra o Fluminense, teve muita bola parada, assim, sabe? Fortaleza ganhou do Juventude muito na bola parada, e no jogo do Bragantino também a bola parada foi determinante. E eu acho que esse poderia ser um ponto de partida para tentar ser competitivo. Pra tentar ser competitivo, não é nem para voltar a ganhar, não, para tentar ser competitivo. E o Pochettino acho que fez uma partida razoável. Conseguiu criar jogadas pela direita, pela esquerda, fez algumas jogadas interessantes, mas também nada demais, nada de maneira positiva. Razoável. Lutou, tem qualidade, eu acho até que um jogador que o Fortaleza deveria, né, o Paiva deveria utilizar aí mais vezes nos próximos jogos. Aí depois veio a troca foi do Lucero e do Pikachu, né? Que eu acho que foi a segunda troca. Cara, Lucero para mim pouco participou, não ganhou muitos duelos e tal. Coloca um vermelho também pro Lucero. Honestamente, não vi nada do Lucero assim a ponto de. Tô tentando lembrar aqui uma jogada. O Barreiro pelo menos conseguiu segurar essa bola no ataque. O Lucero tá com muita dificuldade. O Lucero deveria ser um jogador, acho que o Fortaleza, para tentar vender, mas agora eu acho que com a janela aí já no final, muito difícil trazer um outro atleta aí pro lugar do Lucero. Mas ainda acho que é um jogador valioso para vender. Agora, sendo rebaixado, eu acho meio difícil conseguir um bom dinheiro. Já o Pikachu também acho que entrou, não vou dizer muito mal, mas entrou ruim, assim. Porque ainda conseguiu ganhar alguns duelos e tal, mas pouco participativo, laranja aí pro Pikachu. Ainda conseguiu ter um mínimo de participação em alguns momentos, mas não causou efeito nenhum também. Então é laranja, Pikachu. Marinho teve uma jogada muito errada ali, que ele fingiu, acho que também pode colocar um laranja pro Marinho. Não vou colocar péssimo, péssimo, porque ainda conseguiu fazer algumas inversões interessantes, tentou criar uma jogada, mas não teve uma finalização boa dele. Ele também foi cair para o lado esquerdo, o Marinho gosta de jogar mais com o pé trocado, né? Caindo da direita para a esquerda, né? Para chutar ali no gol, mas também não teve chance. E o Everson, essa troca foi uma coisa totalmente sem sentido. Pode colocar um vermelho no Everson aí. Nossa senhora, muito mal o jogador. Não conseguia dominar a bola, sabe assim, muito, sabe? Honestamente, assim, que contratação bizarra essa que o Fortaleza fez. Aí é um jogador fraco. Bem fraco mesmo, assim. Eu posso até dizer que talvez o Diogo, na média, pode talvez entregar mais que o Everson. Só que o Diogo tá tão queimado assim de um jeito que não deveria nem mais ser acionado. Né? Acho que o Fortaleza gastou dinheiro errado aí em trazendo o Everson. Para fechar, Paiva, né? Cara, Paiva vai ganhar o vermelho.
Pensei em botar um laranja e tal. Não, assim, eu acho até que Paiva está tentando trabalhar a equipe em algumas situações, mas eu acho que ele não consegue mais extrair nada, assim, sabe? A leitura de jogo nessa troca do Everson achei bem desnecessária. Ele poderia ter feito algo diferente. Não perceber com um atleta como Pablo Roberto, por exemplo, que não tinha condição de começar a partida, para mim foi um erro bem grave também. Ele poderia já ter sacado mais jogadores, para mim, na volta do intervalo. E eu também sigo sem entender, às vezes, certas insistências, como o caso do Mancuso, por exemplo, o jogador, o Tinga não joga nada. Eu ainda acho o Mancuso mais problemático, apesar do Mancuso ter conseguido fazer algumas coisas, mas ainda é bizarro como o gol que ele perde. Então, dito isso, Paiva vai ficar com esse vermelho também, porque, enfim, perdeu a mão, né? Tá vivendo a crise que o Vojvoda também viveu. Se ele já não perdeu o elenco, né? Porque aquela afirmação dele após o jogo do Vélez, né? Que os jogadores não cumpriram, enfim, não pega bem, né? Ele já não é o carisma já não é o forte dele. Ele ainda dá umas declarações ali que, não sei Eu não, acho, viu? eu acho, Acho que eu acho que o discurso de Paiva, ele, eu acho que nesse exato momento o torcedor é porque o torcedor eu acho que não tá nem vendo mais o coletivo. Mas o cara que vê o discurso é o que todo torcedor falaria. Mas ele é o treinador, não pode falar algo desse tipo. Eu só acho que há certos momentos que precisa. A gente não está falando de uma equipe que está caindo de rendimento, não. A gente está falando de uma equipe que, durante a temporada inteira, não respondeu. E tendo um outro treinador com muito mais peso e carisma, como você falou, que também. O Vojvoda, eu acho que falou até frases até mais pesadas nessa temporada. mas esse Ele, tinha crédito, né? Esse tinha estofo, né? mas. O Paiva chegou Cara, agora, pô. O Paiva tem que ficar quietinho na dele e trabalhar. Não pode. não. E se ele Não, mas perde o eu acho, elenco com 10 jogos, ele vai fazer o que aí nos mas próximos eu acho que 18? eu acho que vai além, honestamente, Fábio. Assim, eu vejo que o discurso de Paiva está muito coerente nesse momento. Quando ele fala que treinou e o time entregou outra coisa, ele tem que dizer mesmo, pô. Ele tem que dizer. Agora, claro, ele tem que também. Aliás, ele próprio tá fazendo isso, né? Mas não Ele tá. ajuda isso, né? Não, eu sei, mas ele próprio também tá dizendo, tipo assim, eu também tô errando. O problema não tá de agora, até porque o Fortaleza tem uma vitória nos últimos 18 jogos. Ou seja, 9 jogos antes do Paiva, o Fortaleza não vencia. A única vitória do Fortaleza foi com o Paiva. Volto a falar, Paiva para mim é um treinador fraco, um treinador que não consegue reverter situações como essa que o Fortaleza está atravessando. Mas eu acho que o discurso de Paiva está correto. Tem que cobrar. Ou um pênalti perdido pelo Barreiro, ou a chance perdida pelo Mancuso, ou as outras chances que aconteceriam em outros jogos, ou os pênaltis que o Fortaleza comete. Ou... Mas jogador é melindroso. O jogador fica com raiva de jornalista que critica, pô. Imagina Mas, do técnico dele, pô. mas aí, velho, paciência. Você está em 19º lugar, você quer o quê? Quer afago nesse momento? Quer dizer, ei, meu velho, vai lá de novo. Vai dar tudo certo. Cara, eu não tenho dúvida que hoje, eu nem estava lá no vestiário do Fortaleza, mas não tenho dúvida que todo time tem isso, seja ele do pior para o melhor. Hoje teve a preleção, assim, vamos ganhar hoje, não vamos deixar, não vamos tomar o primeiro gol. Cara, esse discurso não adianta de. É tipo o cara ficar rezando ali, Deus me ajude aí, hoje eu não vou, para não ter um problema, que ocorra tudo bem. Não adianta, velho, sempre vai ser bola. E os jogadores têm responsabilidade. Paiva tem, não à toa tá recebendo a nota que tem, mas Paiva tem que cobrar, pô. Tem que cobrar. Se falavam muito antes com o Vojvoda que o Vojvoda e a diretoria passava mão na cabeça de jogador, que todo mundo era mimado. Agora, nesse momento, tem que cobrar mesmo. Pô. O time tá em 10º lugar. 15 pontos em 20 jogos. Não é para ter cobrança, é para ter cobrança sim, é para afastar o jogador. Sabe? Na hora que o Mancuso perder um gol, é para ter ele tá gritando na beira do gramado. Ei, tu ganha quanto, pô? Para perder uma bola, perder um gol debaixo da trave, pô, sem goleiro. Então, assim, eu acho que nesse sentido, o discurso, volto a falar, o discurso de Paiva, para mim, tá coerente. Agora, não dá é para aceitar as escolhas que Paiva tá fazendo, a maneira como o time tá jogando, apostando em jogador, tem que ter uma bola parada melhor, tem que ter preparo físico melhor, e tudo é responsabilidade dele. Antes era com o Vojvoda, agora é com ele. E assim como é dos jogadores, obviamente, da diretoria também. Muito bem, alguns comentários aqui pra gente fechar. Não tem melhor em campo, né, Thiago Mel? Tem? Não. Hoje não tem, Não, não. não merece, né? Bom, o João Vitor fala que o próximo treinador do Fortaleza será já pensando em 2026, tipo o esporte. Deveria. O que vier vão reintegrar quem tá afastado. É possível, né? Também acho que quem chegar. Até porque o Davidson pode jogar mais lugar nenhum na Série A, né?
Série A não. Aliás, Então, só pode nem no Brasil, na verdade, porque já atuou por 2 clubes. A FIFA só permite se ele for para um mercado onde começou a temporada agora, tipo o mercado europeu ou não são 3, saudita. não, meu? Eu acho que 3, desde que não sejam 2 pela competição da CBF, se eu não me engano. Então, o máximo, acho que ele já atuou pela Copa do... Não, agora tá... Enfim, não sei não. Eu sei que saiu uma matéria até lá do Jornal Povo falando sobre essa Numa Série questão. B, por exemplo, um Goiás, um Curitiba da vida. Não... Não, pois é, eu acho que não pode no Brasil. Pelo menos a matéria que saiu pelo Afonso Ribeiro Uhum. falava que não podia, que só se fosse mercado europeu, ou no caso, se for para a Liga Saudita, né? Que também começou a partir do começo desse ano. Então, pelo que eu fiquei sabendo, assim, né? Não foi uma. Não tirei a prova dos 9. O Davidson estaria bem na MLS lá, né? Que lá é tudo irreverência, né? Tipo, casados e solteiros, ele talvez lá ele consiga agradar mais. Bom, o Leandro Fernandes fala crise delícia, essa. Ele fala do Bahia, eu acho que ele quis escrever Fortaleza, né? Porque o Bahia está longe da crise. O LC fala que o Barreira é um dos piores jogadores que já apareceram no futebol brasileiro nos últimos anos, que jogador horrível. O Eu Leonardo entendo, Bra... mas pode... eu acho que estão exagerando aí. É um jogador que começou muito mal. Mas tipo, tem muito jogador ruim, gente. Pelo amor de Deus. O Leonardo Brasil fala o Fortaleza precisa do Tinga na lateral. Eu faria isso. Muito embora eu O acho que G... não mudaria muito, mas acho que é um jogador mais equilibrado que o Mancuso. Bom, o Geógenes também está por aqui, fala que o Manchester está muito mal. O Berucha fala que o Inter está pressionando para a saída do Roger Machado. O Leon fala, Thiago Minhoca, boa noite. Como pode um time que no ano passado tinha quase o mesmo elenco, Rosseto, Martinez, Hércules, o Pochettino, era brilhante e hoje é trágico? Se você olhar aí o time titular que entrou hoje, ó, o time titular, quem são os remanescentes do ano passado? Titular. Só tem 3 jogadores: Mancuso, Bruno Pacheco e o Lucas Sacha. Elton chegou agora no meio do ano. Mancha não era nem se cotava ele estar jogando e ele foi estabelecido, mas a partir desse ano. Ávila chegou no começo do ano. Matheus Pereira chegou no meio do ano. Pablo Roberto chegou agora, na estreia dele. Prió também estava na base e apareceu agora. Alanzinho chegou depois do campeonato estadual e o Barreiro chegou no meio do ano. É um time todo novo. Quando hoje foi me perguntado, Fábio, até dessa questão assim, o Fortaleza hoje, aí pela escalação, o que é que você acha? O cara lá me perguntou, né? Aí eu falei assim, é um time que vai entrar em campo pela primeira vez, pô, dentro de campo. O que é que eu espero? Eu falei, vai ter muito passe errado, vai ter um time desentrosado. O Fortaleza está entrando no campeonato agora com um time desentrosado em meio a um campeonato contra uma equipe organizada, que era o Mirassol. E o Mirassol jogou mal pra caramba. Nossa, o Mirassol hoje ia perder. Se fosse qualquer outra equipe aí, talvez uma outra ele conseguia empatar. Mas ele teve a sorte de pegar o Fortaleza, que é uma equipe que joga muito mal, né? E que conseguiu ele fazer alguma coisa, mas tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, né? Emocional, mais físico, mais controle psicológico, poderia ter empatado e quem sabe até virado a partida. É isso, né? A esperança pro Fortaleza agora, eu acho que essa parada aí, né, data FIFA, com o Paiva ou com outro treinador, né, é aproveitar esse tempo aí para ver se volta pelo menos a competir, né? Porque Só na próxima, né? Só lembrando. E vai ter o jogo do Inter e só após o jogo do Inter, que aí pode ter, né? Porque vai ser 10 dias sem ter jogo. Mas eu acho que até isso. mais, porque quando voltar a data FIFA, vai ser as quartas de final da Copa do Brasil e o Fortaleza não joga. Eu acho que o jogo que é contra o Atlético Mineiro, que é o jogo que está atrasado, esse tá com cara que vai para a data FIFA, só se o Atlético Mineiro cair na Sul-Americana, ele vai pegar quem, hein? Nem lembro mais que vai pegar o Atlético É o Mineiro, mas Bolívar, é o na Bolívar, é altitude. joguinho difícil. Então, se cair para o Bolívar, aí pode ser que aloque esse jogo aí com o Atlético Mineiro lá na data de semifinal de Conmebol. É, Mas, enfim, dito isso, vão ter jogos até fundamentais. Eu não sei se pode voltar a tela aí, é o Alan que tá, né? é o Então, Gabriel. Gabriel, volta aí, só um detalhe, só para a gente olhar o calendário do Fortaleza, só para mostrar uma coisa que eu queria. É porque aí tem já a data FIFA, né? É, É uma ele joga dia sequência. 31 contra o Inter, depois
se não marcarem nenhum jogo na data FIFA, só dia 14, né? São 15 É, dias, né? Já é a pré-temporada do futebol brasileiro. 15 é, dias é tempo, né? Eu é. acho que E, a esperança é essa, viu? enfim. Mas aí depois você pega o Vitória aqui, né? E depois vai pegar o Palmeiras fora, jogo muito difícil. Mas depois vai ter um Sport aqui, vai ter um São Paulo aqui, vai ter um Vasco aqui e tem mais um jogo fora que eu não estou lembrado. São jogos que eu até tinha falado antes desse jogo contra o Mirassol, depois do jogo do Fluminense, eu cheguei a falar. Os próximos 8 jogos do Fortaleza são importantíssimos. Se o Fortaleza conseguir nos próximos 8 jogos conseguir um bom desempenho, há chance. Só que esse primeiro jogo hoje era um jogo para tentar pelo menos fazer um algo a mais. E para mim passou longe disso. Bem longe. Por isso que eu acho que. Fortaleza ou fecha com o Paiva e vai com ele, né? Ou troca depois contra o Inter, tenta achar um nome e também reza para o time voltar a competir, né? Porque desse jeito vai acabar o próprio esporte passando o Fortaleza, Também né? acho. Nessa toada aí. Essa Então, toada, bem capaz.